Sejam todos muito bem-vindos, divergentes, ao primeiro episódio do Café com a Cida. Este é um quadro novo que dá um quentinho aqui no coração, que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Este é um momento para ser um bate-papo intencional, não só entre mulheres, que eu tenho certeza que para você, homem, também vai fazer muito sentido. Então, nós vamos trazer assuntos que serão polêmicos, que podem dar alguma dor, vai mexer com você, mas eu tenho certeza que você não vai sair daqui igual que você entrou. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é uma pessoa que eu conheço há quase 2 anos e que ela está noiva, ela vai casar e resolveu fazer o caminho de volta. Mas esse bate-papo não é sobre o que vai acontecer com ela, não é o casamento dela, como ela vai estar de noiva, não é nada disso. Eu tenho certeza que a gente também quer saber, mas não é sobre isso, é sobre o que aconteceu dentro dela. Então hoje quem vai conversar comigo é minha amiga anfitriã, aliada, Nayara. Seja muito bem-vinda, Nayara, ao Café com a Cida. Estou me sentindo muito honrada de estar estreando esse quadro com você. Primeiro episódio, hein, gente? É muito legal. Eu conheço a Nay tem mais ou menos 2 anos, né? E ela apareceu aqui porque ela se destacou como aliada, depois como anfitriã. E ela apareceu, eu comecei a ver esse rostinho, uma pessoa se destacando. Falei, opa, essa menina tem futuro, quero ela mais perto. E aí ela começou a fazer uns trabalhos como freela, né? E aí depois ela veio para cá, ela trabalha com a gente hoje aqui na Aliança. E temos algumas coisas muito interessantes para falar, né, Nay? Sim. Primeiro que você vai casar, né? Sim. E como que é para você viver esse momento. E, gente, enquanto a Nay vai falando, a gente vai conversando aqui, eu vou tentar fazer um café. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, assim, ó, se a gente derramar alguma coisa aqui, um pó, alguma coisa, tá? Respira aí que no final dá certo. Qualquer coisa eu coloco ela para fazer o café, que ela faz um café melhor que o meu, hein? Mas me conta, Nay, enquanto eu tô preparando aqui o nosso café, como foi para você, como está sendo esse momento agora para você? O casamento em si, o noivado, né? O relacionamento em si já era algo que eu buscava há muito tempo. Quando eu entrei na Aliança Divergente em 2023 ali, era um ponto da minha vida que eu queria muito. Tava tudo zoado ali, né? Tava todo mundo meio ferrado ali, todas as áreas não estavam muito legais, mas essa era uma que eu sempre sonhei, sempre quis. Então, ver tudo isso acontecendo de uma forma muito leve, muito natural. E é muito legal, assim. E a gente consegue ver como que no método, o método vai funcionando ali no dia a dia, na prática, né? Então, pra mim, é a realização de um sonho. Eu não tenho o que dizer, assim. É um sonho grande se concretizando e agora um novo sonho grande está surgindo aí. Muito legal. Mas eu lembro quando você entrou aqui, que você veio pra cá, você estava solteira. Sim. Eu estava solteira, eu tinha 5 anos. Estava, assim, solteira. Não me envolvia com ninguém. Uma outra pessoa aparecia, mas sempre era alguém disponível, porque eu estava indisponível, né? Casadíssima. E esse é um ponto muito importante, né? Porque muitas aliadas me perguntam, né? E falam assim, poxa, inclusive a gente teve um encontro que foi bem gostoso, no Efeito Paralelo, que a gente juntou uma galera e uma pessoa falava assim para mim, eu já fiz minha lista, eu tô procurando, mas não aparece esse homem na minha vida, né? E aí a gente começou a conversar, falar sobre você. Sim. Né? Não é sobre você não encontrar. E aí a gente foi conversando, ela, nossa, faz sentido. Então, no fundo, quem não estava disponível era aquela ela. pessoa, exatamente. Né? E você viveu um pouco disso? Você conseguiu perceber? Vivi muito, percebi completamente. Você contou um pouquinho, né, que eu mudei pra cá, que você me conhece há quase 2 anos, que foi o tempo em que eu tô morando aqui em São José, eu vim de Goiânia pra cá. E foi quando eu, de fato, comecei a olhar pra mim e a olhar pro que eu precisava fazer, o meu básico bem feito, os meus padrões precisavam ser quebrados para eu, de fato, encontrar um homem bom. Porque não adianta um cara bom aparecer se você não está pronto e preparada para isso. Você vai provavelmente... Se aparecer, não vai dar certo, Não vai dar né? certo, não vai dar certo. Então, as coisas só começaram a acontecer e tudo começou a acontecer de uma forma muito leve e natural somente quando eu comecei a quebrar os meus padrões. Então, eu tive conversas difíceis para fazer, protocolos para rodar, várias conversas difíceis, vários pensos comigo. O bom de trabalhar aqui na Aliança, todo mundo é aliado, então a gente para ali na hora do café, na hora do almoço e puxa alguém e fala, olha, eu preciso de um penso comigo agora. Travei nesse ponto. E foi só depois que isso começou a acontecer que a vida, de uma forma geral, começou a andar. Então, a parte relacional foi só mais uma coisa. Então, o trabalho melhorou, eu fui promovida.
E aí eu comecei, eu entrei para uma outra área que dentro da Aliança Divergente, que é uma área que eu gosto muito hoje, que é a parte de relacionamento com o cliente na grande mesa. Então, eu comecei a ganhar mais destaque. Mas espera que você tá pulando um monte de etapa aqui. Vamos devagar. Vamos lá. Gente, porque quando a Nay chegou aqui, ela morava numa kitnet, não é? Sim, foi. Você veio de Goiânia. Goiânia, morava numa kitnet, que eu lembro que você falava, eu não gosto desse lugar. E ela não ia embora. E eu falava assim, vai embora pra casa. Ela não gosta da minha casa. Trabalhava até tarde todo dia porque eu não queria ficar em casa, porque era bem ruim. Eu chamava lá, meu apelido lá naquele lugar era cativeirinho. Tem que voltar pro meu cativeiro, porque parecia um cativeiro, assim. É um lugar, eu sou muito grata pelo lugar, assim, porque quando eu mudei pra cá, né, me ajudou, me apoiou. Mas era horrível, assim, não desejo pra ninguém. E aí eu tinha que ir embora muitas vezes do trabalho, era tipo 9 da noite, tava aqui ainda. E assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falava, não quero ir pra casa. Porque além de ficar sozinha, tava nesse processo de adaptação de dependência emocional, de lidar com essa quebra de dependência emocional com a minha família, morava com os meus pais, minha família sempre foi todo mundo junto ali, E né? você tem irmãos, Nay? Eu tenho um irmão e minha irmã, meus sobrinhos, os filhos da minha irmã cresceram ali dentro de casa, então eu era muito apegada a eles, eu tinha eles como filho. Você é da o quê? Filha caçula? Eu sou a caçulinha. A caçulinha. Ah, da dóizinha do papai. É. A princesinha do papai. Então, foi muito difícil esse processo de ficar sozinha, de me ver sozinha, mas foi um período muito importante, porque eu comecei a olhar pra mim. Não tinha o que fazer. Tipo, Era você e era você? eu numa kitnet. Então, eu morava ali e eu não gostava mesmo de ir pra casa. E aí você passou por tudo isso, né? Ficou nessa kitnet, mudou para um outro lugar, né? Que daí estava um pouco melhor. E aí, que momento que apareceu esse homem na sua vida, esse homem bom aí, que mexeu com todas as estruturas? Porque aqui tem um ponto muito legal. Você estava em um lugar que você queria estar, que você lutou e que você queria estar, e agora está tipo, fazendo esse caminho de volta, né? O que aconteceu aí? Quem que é este homem? Como que ele apareceu? É clichê, mas é real. Acontece quando a gente não está esperando tanto assim, quando a gente tá vivendo a nossa vida. Já tinha limpado o núcleo? Já tinha limpado o núcleo e foi muito engraçado porque eu lembro que os últimos movimentos que eu tinha feito ali, eu cheguei um dia, acho que para uma das minhas amigas aqui na empresa, que é a Nick, que trabalha com você, e falei para ela, olha, não tem mais nada para resolver. Porque eu já conversei até com quem não precisava conversar. Tipo, já chamei fulano, ciclano, beltrano, pessoa que eu conhecia há 2, 3 anos atrás, tudo que precisava ser feito eu fiz. Agora eu tenho que esperar. Agora, sabe quando você faz tudo, você fica esperando assim, deixa eu ver agora, qualquer momento isso pode acontecer. E foi de uma forma muito natural, pra quem já conhece, né, ele é o Cris, ele é a voz na mente do Elton ali, nosso estrategista. E a gente já era amigo, mas era só amizade. E aí, no final do ano, ali, no final de novembro, dezembro, ali a gente começou a conversar no jeito. Aí comecei a falar, mas parece que talvez tenha alguma coisa aqui. E foi muito natural ali, foi bem, bem natural. E quando as coisas viraram, em janeiro a gente começou a namorar. E aí, em janeiro eu comecei a namorar, abril já fiquei noiva. Mês que vem eu caso, depois em outubro eu caso de novo. A gente vai fazer o casamento separado. Então, foi muito natural. Por quê? Porque eu estava já, de fato, nesse movimento. E é como a gente aprende aqui na Aliança. O resultado ele é uma consequência inevitável. Então, não tem uma fórmula secreta, não tem um jogo mágico, não tem uns 7 passos para conseguir um homem bom. É fazer o básico bem feito. E aí De novo, a gente volta para o básico, básico, né? bem feito. Enquanto você não resolveu as questões relacionais... Sim. Este homem não apareceu. Não apareceu. É engraçado, até uma história engraçada que eu fiz um Pense Comigo com uma pessoa aqui da Aliança, e aí, justamente sobre essa questão, foi um pouco antes de eu mudar para o meu apartamento lá, o que eu queria. Tá tudo certo aqui, né, Nay? Você que entende do café. Tá sobrevivendo aí, não vai explodir. Eu acho que vai dar certo, gente. Sim. E aí eu tive uma conversa com uma pessoa da Aliança Divergente aqui, um aliado, né? E aí, a gente falando... O que falta ainda para você se desvincular de 100% de Goiânia e estar aqui 100%? Porque ainda ficava naquele lugar. Uhum. Eu não morava lá mais, mas não estava 100% aqui, né? Então precisava resolver tudo isso. E aí eu falei, cara, a única coisa que tem em Goiânia hoje que é meu é minha cachorra.
Aí falou, então tem que olhar pra Resolver, isso, tipo, entrega, resolve a questão da cachorra. E se for, tipo, num sábado, na segunda-feira minha mãe me ligou, ó, sua cachorra tá muito doente, a gente não sabe o que fazer. Tô rindo com respeito, gente. Vou ter que internar ela. Aí a gente internou ela e ela acabou não resistindo, né? Ela já era uma cachorra idosa, então tinha alguns problemas. Mas foi muito engraçado que eu falei, meu Deus. E agora, não tem mais nada, Agora né? realmente não tem mais o que me segure ali. E aí todo esse processo foi sendo feito. Não tem segredo, é o básico bem feito. É o protocolo, vai sentar, chorar muitas vezes ali, porque não é fácil, né? A gente passa por esse processo. Eu falo que é a dor que liberta, né? É a dor que liberta. Várias vezes eu chorei e chorei sozinha e foi muito importante pra mim, porque eu precisava passar por aquilo. Então, foi um processo legal, assim. Muito bom. Hoje, quando a gente tá vivendo tudo, é muito lindo. Ô, Nay, e quando que momento que você decidiu fazer esse caminho de volta? Quando a gente começou a namorar, estamos namorando, conversamos, no plano perfeito do começo do ano, o primeiro que teve, a gente foi juntos pra montar o nosso plano perfeito juntos, porque eu tinha o meu, ele tinha o dele, embora o meu tivesse muito... Os nossos planos eram iguais, assim, a vida que a gente quer já era muito parecida, tanto que deu certo, né, casou. Mas nós olhamos... Gente, eles são lindos juntos! Mas aí nós resolvemos montar o nosso. Então, eu tinha o meu, ele tem o dele e a gente tem o nosso como casal. E Você aí, quer puro com adoçante? puro, só café. Eu ainda não evoluí, tá? Então, quem sabe, gente, até nos próximos episódios eu consiga tomar um café sem adoçante. Vamos lançar aí a campanha Cida Sem Açúcar. Não, no café, para. pelo menos. Oh, meu Deus! Uma coisa de cada vez, tá, gente? Não vamos forçar, não. Vai lá, Nay. Nós conversamos sobre isso e no plano perfeito nós colocamos na distribuição das fichinhas ali. Eu coloquei a maioria das minhas fichas no relacionamento e ele no dinheiro, porque nós acordamos que eu seria a pessoa que estaria ali cuidando do relacionamento, cuidando de mim, cuidando dele, cuidando do nosso relacionamento. Então, eu que marco, vamos jantar em tal lugar, organizo algumas viagens, e ele vai focar 100% em ganhar dinheiro, que é isso que o homem, né, um provedor faz. E aí isso foi se desenvolvendo, e aí a gente foi conversando cada vez mais, e aí marcando a data do casamento, e aí veio o sonho, que é um dos sonhos grandes, que é a maternidade. Então, a ideia é, eu vou ficar em casa, trabalhar em casa, né? Cuidar do nosso relacionamento, cuidar da nossa vida a dois e começar já a planejar a gravidez. Aê! E aí você resolveu, né? Vocês resolveram que você faria o caminho de volta, porque vocês estão começando uma vida nova, você quer ter filhos, é isso? Veio a maternidade, quantos filhos? Sim, nós planejamos 3. Vamos ver aí. Esses dias eu tava lá em casa com um monte de menina, eu falei, acho que só 2 tá bom, né? Ou um só, porque tinham 5 meninos lá em casa, eu fiquei pensando. Mas, e aí, um ponto legal sobre o caminho de volta, né? A leveza que existe por trás disso, porque foi uma coisa muito acordada entre eu e ele, então a gente tem os nossos acordos ali sobre isso, porque eu vou precisar de um suporte que, né? Eu vou sair do trabalho e tudo mais, então eu vou precisar de um outro suporte. E fazia sentido pra mim nesse momento. Então não foi porque eu tava cansada, porque eu tava de saco cheio do trabalho, ou porque eu queria pagar de mulher dona de casa. Fazia sentido. E aí só veio casando, assim. Então os objetivos foram casando, as teias foram se conectando. E o alinhamento é muito importante. Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque os dois precisam concordar, né, Sim. Nay? Senão não faz sentido, senão não vai dar certo. Eu recebi no direct bem recente também uma aliada e ela mandou a foto do neném que tá com 7 meses, lindo, e comemorando, fazendo esse celebre, que era um dos objetivos, e que ela tinha feito o caminho de volta, mas que ela estava naquele momento, assim, ela ainda colocou assim, me sinto feliz, mas um pouco triste, pois acho que estou abusando ainda do meu marido, né? Então, ainda tem este peso, né, desta mulher. Daí a gente conversou um pouquinho ali no direct, trouxe algumas visões para ela, principalmente do lado da mulher, de falar assim, olha, nós mulheres, né, sempre fomos daquela, não posso nem falar de geração, que a gente chama de uma geração um pouquinho diferente, mas que nós somos criadas para ser independentes, para não precisar de homem, né, para não confiar no homem. Sim. E quando você se vê neste lugar de tipo, eu vou fazer esse caminho de volta, é como se você estivesse falando, vou dar um passo para trás, né? Então ainda tem muito peso nas mulheres quando resolvem fazer este caminho de volta, que é
né? Voltar para ser. Eu falo que não é dona de casa, gente, é dona da casa. casa, Exato. né? É dona da casa, não é dona de casa, Exato. né? Mas ainda tem um peso, né? Como Sim. que você lidou com isso? Como que você está lidando com isso? Foi muito difícil. E aí eu tive algumas ações, assim, quando eu percebi que eu estava fraquejando, quando eu percebi que eu queria resolver alguma coisa, eu dava um passinho para trás, sentava com ele, a gente conversava. Uma coisa que eu fiz foi trocar o meu cartão. Então eu cancelei o meu cartão, e falei, vou usar só o dele agora. Aí falei, como que eu vou fazer? Porque se eu tivesse cartão aqui na minha mão, eu vou usar o meu de vez em quando. Porque eu ficava nesse lugar de, como que eu vou num salão gastar dinheiro com o meu cabelo e ele vai pagar? Que absurdo. Tipo, como assim isso vai acontecer? Abusando, né? Exato. Tipo, ele não é obrigado. E tudo bem, comida em casa, essas coisas, mas... Aí eu falei, não. O acordo é esse, ele falou, deixa pra mim, é isso, eu vou cuidar de você como prometido e você vai cuidar da nossa relação para que eu esteja bem, para que eu consiga colocar o dinheiro e ganhar dinheiro e faturar mais, né? Dentro da aliança e tudo mais. E aí eu tirei o meu cartão e sumi com ele, não sei onde ele tá. Então agora nem se eu quiser, eu sei onde tá o cartão. Agora eu falei pra ele, agora já é, eu não sei nem onde tá meu cartão. Não dá pra voltar. Não tem como voltar mais atrás. E uma outra coisa que eu fiz foi, eu ainda não saí, né, ainda tô nesse período ali de transição, então esse período que eu ainda vou estar recebendo, esse dinheiro vai ser destinado para o casamento, por exemplo, ou para ele, vai cuidar disso. E aí sempre quando eu via que eu tava querendo salvar, porque eu tinha esse padrão, porque eu tive isso, eu fazia isso com meu pai e eu tava repetindo com ele, que era... Ele precisava de um problema para eu ir lá dar a solução e ser a salvadora da relação. Não, mas eu tenho a solução para você conseguir. E eu falei, cara, eu não preciso ser essa mulher. Né? Tipo, não é o meu papel nesse lugar. Meu papel nesse lugar é que ele esteja bem, cuidar da relação, que a casa esteja em harmonia, que o lugar onde ele vai dormir, a cama, a roupa que ele usa, tudo isso eu já deixo tudo preparado para que ele esteja bem, para que ele consiga resolver os problemas. E tem coisa que é o homem que tem que carregar mesmo o peso ali, né? Então, foi muito alinhamento, algumas ações práticas, algumas conversas difíceis ali com ele. Algumas prequedinhas ali. A gente tem alinhamentos muito claros, a gente tem um alinhamento muito legal, que eu estava até comentando hoje, que é uma coisa muito básica que a gente sabe, mas quando você coloca para fora, você fala e você alinha, faz diferença. Que é tudo o que acontece na nossa vida hoje, a gente já sabe que é a vida mostrando um padrão que precisa ser quebrado pra gente conseguir ter a vida que a gente sonhou. Então, até as nossas brigas, às vezes, quando eu me irrito, eu falo, tá bom, qual é o padrão por trás dessa braveza que eu tô com agora vontade de matar ele? Deixa eu pensar aqui, pera. Então, tudo que acontece... Quando a gente enxerga com os óculos divergentes, né, Nay? A gente dá uma acelerada no processo. Dá uma acelerada. Arranhou a tela do celular... aconteceu alguma coisa. Hoje eu tava vindo pra cá arrumando, vesti a roupa, o botão da calça caiu. Falei, pera, vamos lá, volta tudo. Então nós estamos sempre ligados. E aí é muito legal isso, porque a pré-queda, ela não precisa ser uma coisa muito grande. Quando a gente tá atento, um detalhezinho ali, você já consegue perceber que é uma pré-queda. E aí você quebra o padrão, né? E avança. E aqui tem, quando eu falo do caminho de volta, eu gosto de trazer um outro lado do caminho de volta também, né? Que a mulher pode trabalhar, né? Pode. Pode. Isso é importante, né? Então, por exemplo, a Nay, ela fez o caminho de volta dela nesse momento que ela tá casando, querendo ter 3 filhos, né? Então, por exemplo, eu também fiz o meu caminho de volta, mas o meu caminho de volta ele é um pouco diferente. Diferente em que sentido? Meu filho hoje tem 17 anos, né? E o meu caminho de volta foi tirar o peso que a mulher, né? E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar agora, que essa mulher carrega de ter que dar conta de tudo sozinha, né? E este peso de que o meu dinheiro precisa para comprar comida. Se eu não tiver o dinheiro, vai faltar alguma coisa. Eu tenho que dar conta da casa, dar conta, divido as contas. Este peso que nós, né? Eu não, eu já não carrego mais, né? Mas que muitas carregam de ter que dar conta de tudo, da casa, do filho, da mulher, do marido e de tudo, né? E estar ali, tem que ser essa pessoa ali exemplar de alguma maneira. Então, quando a gente fala deste caminho de volta, para esta mulher, então, para mim, qual é o meu caminho de volta? Eu quero continuar trabalhando, para mim é extremamente importante, porque eu gosto. Hoje é porque eu preciso? Não. Antes era? Era. Antes eu podia falar, eu vou parar de trabalhar? Não, porque o dinheiro ia faltar. Sim. Hoje, se eu falar, Má, eu
não quero mais trabalhar, eu quero fazer qualquer outra coisa, ele vai falar, tá tudo bem, né? Deixa pra mim. Deixa pra mim, exatamente. Eu sempre falo que antes, se esse teto cair aqui, eu ia ser a primeira a segurar esse teto. Hoje não, hoje eu sei que ele vai segurar esse teto. Então, eu não tenho hoje o peso dessa mulher que precisa dar conta de tudo e segurar esse teto se esse teto for cair. Então, para mim, o caminho de volta é esta leveza que faltava. Então, hoje eu trabalho sim porque eu quero, né? O meu dinheiro ele vai ser gasto comigo, com as nossas viagens, com coisas para o meu filho, para o nosso lazer. Mas se você me perguntar hoje quanto que é o condomínio da casa onde você mora, não sei. Quanto que vem de luz? Vamos fazer uma comparação aqui, não sei. Né? Por quê? Porque hoje eu não tenho a preocupação, né, e a responsabilidade de pensar nisso. Então, Sim. hoje, realmente, a gente vive uma relação onde ele é o provedor, onde ele assume estas responsabilidades. Então, para mim, vem no caminho de volta... É a leveza, exatamente. A leveza, sem aquela obrigatoriedade. Gente, e quando a gente tira esse peso das costas, essa mulher guerreira que gosta de um probleminha, que bate no peito, fala, deixa pra mim que eu resolvo, né? Porque eu sou boa nisso. Quando a gente, porque muitas vezes a gente fala assim, eu quero ser essa mulher, eu quero fazer esse caminho de volta, eu quero ser mais leve. Mas será que você quer mesmo? Será que você realmente está disposta? Porque você precisa de novo olhar para você e falar, será que eu quero? Aí voltando naquela conversa que eu tive com a aliada nesse encontro, quando eu falei assim, tá, mas qual um dos motivos que essa pessoa que você está dizendo que você encontrou, que propôs, né, algo mais sério com você, porque daí vai tirar minha liberdade. Tá vendo que você não está tão disponível assim? Então, quando a gente analisa com os nossos óculos e olha no detalhe com atenção, você vai perceber, nunca é sobre o outro, é sobre você. Então, a Nay, ela tá indo fazer esse caminho de volta no momento que para ela e para o Cris faz muito sentido, né? Porque eles querem ter 3 filhos aqui, aumentar essa família. E não tem problema, gente. A mulher fala assim, eu quero, né? Eu posso trabalhar. Não é este problema. O grande problema e o peso é eu tenho o quê? Eu tenho Poder pode ter que... É diferente, porque é onde vem um peso, é onde fala, putz, se eu deixar de trabalhar agora, vai faltar comida em casa, não vou conseguir pagar o aluguel, seja o que for. Aí existe, não digo, às vezes não é nem só um problema, porque se você acabou de entrar aqui, não vai ser assim também que as coisas vão mudar. Existe um processo, né? E muita gente também fala assim para mim, Nay, eu entrei, eu quero ser essa mulher mais leve, eu quero fazer esse caminho de volta, mas o meu parceiro não quer assumir. E aí, gente, entende uma coisa? Viveu uma vida inteira desse jeito, não é? Viveu uma vida inteira desse jeito. Sim. Você decidiu essa mudança. Essa pessoa, talvez, não entendeu ainda o que está acontecendo. Aí, de novo, é sobre você. Aí você precisa mostrar para essa pessoa por que precisa mudar. É o constranger a vida, sim, né, Nay? Sim. Porque às vezes esse homem, ele falou, mas não tô entendendo, o que aconteceu agora que ela quer largar tudo? Do nada ela vai quer trabalhar. A espada agora, e aí? Porque precisa ter um acordo, né? Precisa ser alinhado, como foi com você e com o Cris também, né? Você concorda? Já fazia sentido pra mim antes, fazia sentido pra ele, a gente juntou e fez sentido pros dois. Então, uma coisa que a gente aprende aqui na Aliança Divergente, quando eu aprendi, toda vez que alguém me falava isso, eu ficava com muita raiva. Porque eu sabia que eu estava fazendo coisa errada, que é a postura. Então, a gente é o você ter a postura de uma coisa que você quer, mesmo que você não esteja vivendo. Então, às vezes eu falava assim, mas eu já fiz tudo! Mas em que postura você está tendo diante da vida nesse momento? Eu, ai meu Deus, tá bom, minha postura tá errada. Então, para essas mulheres que muitas vezes não tem ali o parceiro que comprou ainda esse lugar, que ainda tem essa possibilidade dela fazer esse caminho de volta, se ela escolher parar de trabalhar, é postura. É mostrar para ele que você mudou para que ele seja constrangido e aí, assim, é a postura que eu tenho que ter. Então, assim, vamos ver, né? Se a gente está alinhada aqui. Eu tenho que mostrar para esta pessoa e tratar este homem como eu imagino que ele seja no futuro. Exato. É tratar ele como se ele fosse o melhor homem do mundo, mesmo que ele ainda não seja. Por quê? Porque aí entra o ponto que a gente fala da vida ser justa. Então, se você mostra a postura para a vida, ela vai ser justa. E aí, seja preparado para as consequências, porque elas acontecem, o resultado vem.
E o que você deseja vem, né? E aí é você mostrar pra esse homem que ele é o melhor homem do mundo, mesmo que ele ainda não seja. Porque aí ele vai olhar e falar, cara, essa mulher é muito... O que tá acontecendo, Que mulher né? incrível. Me trouxe um café na cama Exato! hoje, do nada, né? Fui pro Eu tô futebol e ela nem brigou constrangendo. comigo. Foi pro futebol e ela nem gritou comigo, nem brigou. E aí, gente, aqui tem um ponto, isso não entre num lugar de, eu estou sendo submissa, e como é que eu vou ficar fazendo esse monte de coisa e eles não estão me valorizando? Não caiam neste lugar, é perigoso. Sim. Né? Pensa que você está aqui dentro, você está entendendo todo esse movimento e você precisa constranger este homem, tratá-lo de verdade, como você fala assim, nossa, como é que eu gostaria que este homem fosse? Como que eu idealizei ele? Então eu vou tratá-lo como eu idealizei ele, como eu acho, como eu quero que ele seja. Sim. Lá na frente. Porque a hora que ele percebe essa mudança de postura, ele vai falar, opa, tem alguma coisa aqui, peraí, deixa eu... Ou certa, né? Alguma coisa certa. Deixa eu olhar aqui e me movimentar também. Então, as coisas vão acontecendo de forma natural, não é imposto. Porque precisa ter alinhamento. Concorda que se a Nay e o Cris a Nay falasse, quero fazer o caminho de volta, e o Cris falasse, não dá, não ia acontecer, não né, ia Nay? acontecer, exatamente. Ou ia ficar pesado. Ia ficar pesado, ia ficar trabalhando sem querer, então... Ou pesado para ele, que não entendeu. Exato. Como funciona. E aí, quando a gente fala de postura, e você comentou aí sobre, né? Eu penso muito, o homem que você quer combina com um tipo de mulher. Seja essa mulher, sim ou não. Então, eu lembro que antes de eu conhecer o Cris, antes de a gente se relacionar e começar a namorar, eu cortei lugares que eu ia, eu comecei a mudar alguns ambientes que eu me propus, quando eu mudei pra cá, eu me propus a experimentar coisas, né? Então, saía bastante, assim, vivia essa minha fase que antes eu não vivia, né? Mas aí, antes disso acontecer, quando eu comecei a levar as coisas mais a sério, rodar protocolo e ver o que precisava ser feito, então, eu precisei mudar algumas atitudes. Às vezes eu falava meio menino, assim. Eu sei que todo mundo me vê com essa carinha de boazinha, mas às vezes eu falava parecendo um menino. A Nicole, que trabalha com você, brigava muito comigo. Uma princesa não fala assim. Brigava muito comigo. Mas assim, eu comecei a ver que eu não podia estar ligada emocionalmente mais ao meu pai, porque senão não ia ter espaço para um homem bom. Uhum. Eu não podia ser uma pessoa que ficava reclamando da vida, porque como é que um homem bom ia ter uma mulher chata que vive reclamando? Então, eu comecei a desenvolver a minha postura como uma mulher para eu ser equivalente ao homem que eu queria para mim. Nossa, isso é muito legal, né? Então, assim, e é extremamente importante, né? Quando você traz, de novo, não é sobre o outro, é sobre mim, sobre eu. Então, assim, a questão é, essa mudança de postura, olha que legal. Então, você deixou de frequentar lugares que não fazia sentido. Sabia que não ia encontrar o homem que você queria naquele ambiente. Você se afastou de pessoas também nesse meio do caminho? Algumas pessoas, eu me afastei. Pessoas que não tinham um casamento feliz e não eram felizes no casamento e por isso não acreditavam no casamento. E eu queria um casamento pra mim. Então não fazia sentido eu andar com uma pessoa que não acreditava em casamento se eu queria um casamento. Porque aí você é contaminado, tipo, nenhum homem presta, todo homem trai. Essas frases clichês que a gente escuta, né? Então eu comecei a blindar isso na minha mente. Gente, isso também é outro ponto muito legal, eu aceitar conselhos de quem não é referência. Eu ouvi essa do Márcio uma vez, que eu fui, o Márcio, esposo da Cida, eu fui falar na cabeça dele um dia, sabe porque isso? Ele falou, por que você está escutando conselho de uma pessoa que não é casada, que é infeliz e que não sabe nada sobre relacionamento? Você tá indo para um outro caminho contrário do que você tá querendo. E às vezes a gente tá nesse lugar, né? Tipo, isso em várias áreas, não é nem só no relacionamento, né? Empreendendo, trabalhando, seja onde for. E quando a gente tá olhando, né? E essas pessoas falando, gente, de verdade, a gente precisa se afastar. Ó, relações saudáveis, limites claros, né? Vínculos fortes e limites claros. E precisa realmente colocar um limite, né? Uhum. E por vezes realmente se afastar, né, Nay? Sim, se afastar, cortar a relação e blindar a sua mente disso. Nosso inconsciente, ele interfere muito no que acontece, né? A vida é justa, a nossa teia dos acontecimentos está ali para mostrar para onde a gente quer ir. E se você não tá com aquilo muito claro, qualquer interferência vai se tornar um pouco mais forte do que aquele caminho que você queria seguir. Então, era muito fácil para uma menina que morava sozinha numa kitnet e não tinha esperança ouvir falar que todos os homens são ruins e não acreditar mais que eu acharia um homem bom, por exemplo. Era mais cômodo, porque eu não ia precisar me desenvolver. Tá bom, tá dando errado porque nenhum homem presta. A culpa é dos homens e não minha.
Então, era muito cômodo isso, muito fácil. Então, quando eu comecei a blindar a minha mente, comecei a falar, cara, o que eu preciso fazer? E aí tem um ponto muito legal, eu como anfitriã escuto muito o pessoal quando entra, tipo, tá, mas por onde é que eu começo, né, Cida? A gente fica meio desesperado quando entra aqui. E às vezes são tantos problemas que a gente precisa resolver, tantas coisas, porque é uma vida inteira vivendo com dependência emocional. É uma vida inteira vivendo preso a relações que são ruins. É pensar no próximo passo. Então, o que eu falo pra eles, qual é o próximo passo que você precisa dar? O que você precisa fazer hoje? Não pensa daqui 5 anos agora, vamos pensar no hoje. O que você precisa fazer agora? Ah, eu preciso só assistir o vídeo no Marca-Passos. Então, assiste um vídeo no Marca-Passos e abre o protocolo. Ah, eu abri o protocolo, não consigo responder ele todo. Responde 2 perguntas. Vamos um passo de cada vez? Porque aí o progresso ele é mais importante que o resultado. Exato. Porque nesse progresso, você vai construindo a sua nova versão, sem deixar de ser você. Então, eu não deixei de ser a Nayara, eu não precisei mudar minha personalidade ou abrir mão de quem eu sou. Mas eu estou construindo uma outra Nayara, uma nova versão, dia após dia. E é um processo. Então, hoje eu tô aqui, tá ótimo, amanhã vai ter uma pré-queda, a gente resolve, vai para outro passo, depois vem maternidade, vem um casamento em si, né, o matrimônio ali, tudo. É um novo desafio, é um novo padrão que vai aparecer, é um novo protocolo que tem que rodar, novas conversas difíceis. É um progresso. Então, próximo passo. E isso é muito interessante, porque é isso, não é que não vai existir mais pré-quedas, não é que, nossa, eu vivo num conto de fadas, o Felizes para Sempre chegou. Não existe. Você tem pré-queda? Nossa, várias. Inclusive, por vezes, eu me coloco em situações, deixa eu resolver essa parada logo para adiantar esse processo. Deixa eu antecipar essa pré-queda para eu passar por isso logo. Eu quero resolver logo a parada. Naim, mas agora eu quero te perguntar uma coisa, porque eu sei que você era envolvida, ou não sei, quero entender um pouquinho, com uma questão religiosa, seu pai é pastor, né? Tem uma questão com Deus aí no meio. Como que foi, como que é? Você tinha a questão de dependência emocional com Deus, você teve que rodar protocolo também. Como que foi esta parte aqui com Deus? Porque tem muita gente também que vive essa situação, porque você é a menininha, princesa, gente, pensa, a caçulinha, olha que lindinha, princesinha, a caçula, o pai pastor, então você nasceu, foi criada na igreja, Eu nasci dentro da igreja, minha família toda é parte de pai e mãe. Com 3 anos, quando eu tinha, na verdade, 2 para 3 anos, meu pai assumiu a primeira igreja que ele foi pastor, e desde então eu cresci nessa realidade como filho de pastor. E falando sobre Deus e tudo isso, é um assuntos polêmicos, né? A gente gosta. Talvez precise de um outro café pra gente falar sobre isso. Parte 2. Comenta aqui, ó, se você quer que a gente fale sobre isso depois. Tem um parte 2. Café só disso. Mas existia de fato muito forte uma dependência emocional com Deus, que aí eu fui dentro da aliança, alinhando e rodando protocolo e fazendo o básico bem feito, e descobri que era muito dependência com o meu pai. Não era com Deus, né? Não era com Deus. Era com o seu pai. Porque a minha referência de Deus aqui na Terra, a pessoa que me ensinou sobre isso foi ele. Ele era meu pastor, né? Não sou pai. Então, e eu aprendi muitas coisas com ele, boas, e outras coisas que tinham muito a ver com dependência emocional. Então, eu tinha um lugar de querer muito agradar Deus de uma forma excessiva, então eu não podia errar de jeito nenhum. Tinha que ser muito perfeita. Por quê? Porque eu queria agradar o meu pai. E a minha forma de fazer isso era, eu só me sentia amada quando eu fazia o que meu pai queria, porque eu achava que ele só me amava porque eu fazia o que ele queria, e eu transferi isso para Deus também. Então, eu tinha muito um lugar de esperar em Deus, de orar para Deus mandar o homem que ia casar comigo. Não deu certo ainda, porque Deus ainda não preparou. Quis. Quando dava errado, porque Deus não quis. Então, eu terceirizava muito a responsabilidade das minhas decisões e dos meus padrões, do que eu fazia, para Deus. E Deus não tinha nada a ver com aquilo, né? Então, essa foi uma transição que mexeu muito com o meu emocional, porque estava muito enraizado em mim ali. Então, conseguir separar essas duas relações do meu pai, do pastor e de Deus. Eram 3 relações ali, meu pai, pastor e Deus. Então, separar tudo isso. E aí, eu gravei um áudio sobre isso, né? E aí, tem uma coisa que eu falei no áudio que quando eu comecei a decidir por mim, teve muito mais resultados do que qualquer outra oração que eu já fiz na minha vida. E não é que eu tenho dizendo para vocês não orarem, tá? Mas vocês precisam agir. Porque você continua acreditando em Deus. Continuo acreditando em Deus. Hoje eu tenho uma relação muito melhor com Ele do que eu tinha antes, porque hoje é com Ele e não com alguém através dele, né?
E aí, quando eu comecei a decidir por mim, quando eu comecei a fazer o que precisava ser feito, e não ficar só esperando um milagre cair do céu ali, esperando que algo sobrenatural, esperando que um príncipe encantado batesse na porta da minha casa. Chegasse de cavalo branco. Exato, aqui, ó. Bem, Deus me mandou vir aqui falar com você. Não, quando eu parei de viver essa vida, de pensar assim, comecei a cuidar de mim, comecei a cuidar do meu corpo, comecei a cuidar da minha mente, porque eu trabalhava muito, então eu era muito estressada, muito chata. Então, comecei a cuidar mais da minha mente, comecei a ter mais momentos de descanso na minha vida, separar. Comecei a me preparar, de fato, a me tornar uma mulher que era equivalente ao homem que eu queria, sem esperar que algo sobrenatural acontecesse. Entendendo que tudo que eu precisava, Deus já me deu. Então, tudo que eu preciso, Ele já me deu, né? E às vezes eu brinco, eu falo, gente, coitada de Deus, né? Nem sabe o que tá acontecendo. Gente, é tanta gente pedindo tanta coisa, colocando tanta responsabilidade. E Deus deve chegar uma hora e falar assim, chega, gente, cansei de você. Nada a ver com isso. Vai, Nayara, vai você sozinha. Mas, Nay, como que é hoje o seu relacionamento com Deus, né? Brincadeiras à parte. Sim, hoje eu tenho uma vida, eu converso com Ele, tenho as minhas orações, eu busco ali. Sem ter interferência de outras pessoas e sem esperar que algo vai acontecer de forma milagrosa. Então, quando acontece um problema, eu lembro de um evento que a gente teve aqui, algum desses eventos que o Elton estava falando sobre isso, e ele falou assim, quando alguma coisa der errado, para onde você corre primeiro? O meu primeiro lugar que eu corria era para Deus. Então, eu ia para a igreja, eu reclamava, eu chorava, e aí eu entrava num lugar de negação do problema, ao invés de resolver o problema. Hoje não, hoje eu olho, aconteceu um problema, eu preciso resolver esse problema. Não é eu correr e esconder atrás de um ser sobrenatural que eu vou resolver isso. Então, hoje eu resolvo o problema. Como que eu resolvo o problema? O que precisa ser feito? Poxa, aconteceu isso, tem um padrão por trás, tem algo que está acontecendo, algo que se repete, não é a primeira vez que está acontecendo. Então, tem alguma coisa familiar aqui nesse lugar, preciso resolver. E hoje essa relação é muito, muito mais tranquila, assim. Leve. Muito leve, é isso, é a vida leve que a gente busca ter. Então, eu tinha muito medo de Deus. Eu lembro que criança, eu acordava de madrugada chorando porque eu tinha medo de ir pro inferno. Então, eu vivi uma vida assim, era uma relação confusa. E tinha muita expectativa, né, das pessoas em relação a mim. Não pode fazer aquilo, não pode fazer isso. A filha do pastor tem que ser assim, tem que agir de tal jeito, tem que andar com essa roupa. Esse homem também perfeito nunca ia aparecer na vida dessa menina esse homem. perfeita, Acho que filha do pastor, né? Jamais ia aparecer esse homem. Então, eu tinha muito, eu vivia muito a expectativa dos outros, porque na minha cabeça, se eu agradasse todo mundo, eu ia ser perfeita, se eu fosse perfeita, Deus ia me aceitar. Então, hoje eu entendo que eu não preciso ser perfeita, porque eu nunca vou ser, a gente sempre vai estar em constante melhora ali. Então, hoje eu tenho uma vida mais leve, sem medo, o protocolo de medo me ajudou bastante, viu? Me ajudou muito. Funciona, gente. Culpa, então, o de culpa ele vem bem forte, assim. Mas o de medo, eu rolei muito protocolo de medo. Eu tinha medo de Deus, eu tinha medo de ser castigada, eu tinha medo de Deus castigar os meus pais, porque eu tava fazendo algumas coisas que eu achava na minha cabeça que era errado. Eu vivia, às vezes, uma vida que eu não queria viver, eu fazia coisas que eu não queria fazer porque eu precisava agradar alguém. Porque se eu não agradasse aquela pessoa, Deus ia ficar chateado comigo. Então, eu colocava na conta de Deus desse tamanho, assim, a conta emocional com Ele. E hoje não, hoje eu entendo que precisa ser feito, que a minha responsabilidade é a minha responsabilidade, e o papel dele ele já cumpriu e tá tudo bem, a gente já tem o que a gente precisa para seguir a vida aí. Que incrível, Nay, muito incrível. Nay, a gente está caminhando para o fim aqui do nosso bate-papo, que foi incrível. E eu queria que você pudesse deixar assim, ó, uma mensagem final. O que você falaria assim, ó, para a pessoa, assim, ó, esse café aqui, esse quentinho, que vai aquecer o coração. Qual a mensagem que você deixa? Qual é essa xícara de café quentinho que você deixa para quem está acompanhando a gente aqui? Legal. O básico bem feito, ele vai funcionar. A gente não precisa criar uma coisa extraordinária. Você não precisa fazer muita coisa para conseguir chegar onde você quer. Você só precisa fazer o que precisa ser feito e o básico bem feito. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, façam o básico bem feito e decidam rápido. Quanto mais rápido você decide, mais rápido as coisas acontecem, as consequências elas vêm na velocidade daquilo que você decide. Então, faz o básico bem feito, um passinho de cada vez, pede apoio para os seus aliados, que o resultado vai vir com certeza. Gente, este foi o nosso primeiro episódio. Vem cá. Que legal, tô tão feliz. Primeiro episódio do Café com a Cida. Super emocionada. Eu também tô. Quero que vocês coloquem aqui, ó, nos comentários
que vocês acharam, se vocês gostaram, quais os temas que vocês gostariam de ver mais. Compartilhe esse vídeo, deixa o seu joinha? Deixa o like. Deixa o seu like, compartilha com aliado, com não aliado. Vamos propagar essa mensagem. E a ideia aqui, ó, é trazer muita gente, é trazer você aqui. Eu vou dar um desafio pro Marcos, aí vai ser um problema dele. Marcos, como que a gente faz para trazer a próxima pessoa aqui? Só comentar aqui. Só comentar. O melhor comentário? Ele vai pensar e vai falar lá o que vai acontecer, Concurso, gente. vamos lançar o concurso para tomar assim, café com a Cida. Isso, então eu quero saber quem vai ser o próximo que vai estar aqui. Por que você precisa... Prefere ou permite? estar aqui? Bom, bora lá. O café ficou bom, viu, gente? Podem vir, tá? Tá gostoso. E ó, então, muito obrigado por ficar aqui, acompanhar a gente. Um grande beijo e até o próximo episódio. Beijo, minha amiga. Beijo.